Imagine um texto antigo, há muito tempo afastado dos olhos do público e, para muitos, esquecido pelas instituições religiosas. Esse texto não faz parte do cânon bíblico como o conhecemos hoje, mas possui palavras que poderiam estremecer nossa compreensão dos últimos dias. É o Apocalipse de Pedro, um manuscrito enigmático e revelador que oferece uma visão inquietante sobre o fim dos tempos, o julgamento final e o destino das almas. Por que esse texto foi excluído da Bíblia? Quais segredos ele guarda? E talvez mais importante, o que ele tem a nos dizer sobre os últimos dias. Antes de entrarmos nos mistérios e nas revelações desse antigo manuscrito, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Se você está interessado em compreender a história e os textos antigos de uma perspectiva diferente, deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos juntos explorar uma análise crítica e histórica que pode mudar sua percepção sobre o fim dos tempos. O Apocalipse de Pedro, que muitos estudiosos datam do 2º século depois de Cristo, é um dos mais antigos apócrifos cristãos sobre o julgamento e o pós-vida. Diferente dos apocalipses canônicos, como o livro do Apocalipse de João, esse texto traz visões de céu e inferno, que, em muitos aspectos, são muito mais gráficas e detalhadas. Ao longo dos séculos, ele foi lido, debatido e finalmente excluído do cânon oficial pela Igreja. Mas o que fez com que um texto tão impactante fosse rejeitado? Vamos examinar mais de perto a história por trás dessa exclusão. A visão crítico-histórica nos leva a refletir sobre o contexto em que o Apocalipse de Pedro foi escrito. Vivendo em um mundo onde o cristianismo ainda estava em fase de consolidação, as primeiras comunidades cristãs enfrentavam um cenário de perseguição e incerteza. Os textos que circulavam entre esses grupos eram variados, e muitos deles, como o Apocalipse de Pedro, traziam temas que serviam como um alerta sobre os perigos da desobediência, o julgamento divino e a esperança de uma recompensa eterna para os fiéis. Mas, ao mesmo tempo, essa diversidade de textos gerava incertezas e contradições teológicas que incomodavam líderes religiosos preocupados em estabelecer uma doutrina unificada. É importante lembrar que, ao longo dos primeiros séculos, o cristianismo passou por diversas disputas internas, com grupos que defendiam visões muito diferentes sobre a natureza de Cristo, a salvação e o destino das almas. Textos como o Apocalipse de Pedro, com sua ênfase no sofrimento eterno e no castigo para os pecadores, tornaram-se uma ferramenta poderosa para reforçar a necessidade de seguir uma moral estrita. No entanto, essa visão de punição severa também causava desconforto e questionamentos. Se Deus é amor, por que permitiria tamanha punição? E se o julgamento é tão severo, quem poderia realmente ser salvo? Essas perguntas profundas ecoam até hoje e podem estar presentes na mente de muitos que estão assistindo a este vídeo. Estudiosos como Bart Ehrman e Elaine Pagels, renomados especialistas na crítica histórica dos textos bíblicos, argumentam que o Apocalipse de Pedro representa uma tentativa de expandir a compreensão do pós-vida, oferecendo descrições vívidas e detalhadas das recompensas e punições que aguardam cada alma. Ehrman aponta que esses textos não só tinham o intuito de assustar, mas também de educar os seguidores da época, deixando claro que as ações nesta vida determinariam o destino após a morte. Por outro lado, Pagels sugere que o texto reflete uma tentativa de responder a uma das perguntas mais angustiantes do cristianismo primitivo. O que acontece com aqueles que não seguem os ensinamentos de Cristo? O Apocalipse de Pedro, portanto, propõe uma resposta radical e visível sobre o inferno, um conceito que se tornaria fundamental no imaginário cristão, mas que, paradoxalmente, também se tornaria polêmico para a teologia oficial. E agora eu pergunto a você, qual é a sua opinião sobre esse tipo de visão de mundo?
O conceito de um castigo eterno parece justo? Ou seria apenas uma forma de controlar as pessoas por meio do medo? Deixe seu comentário e compartilhe seu ponto de vista. É interessante perceber que muitos dos conceitos de céu e inferno que conhecemos hoje foram moldados por esses textos apócrifos, mesmo que eles tenham sido excluídos dos ensinamentos oficiais. Com o tempo, a Igreja precisou definir quais textos seriam considerados inspirados e quais seriam relegados ao status de apócrifos ou heréticos. O Apocalipse de Pedro acabou ficando fora da Bíblia, uma decisão que não foi tomada de uma hora para outra, mas que envolveu séculos de debates teológicos e concílios que moldaram o cristianismo que conhecemos. Essa exclusão ocorreu principalmente no Concílio de Cartago, no ano 397 depois de Cristo, quando as autoridades eclesiásticas definiram o cânon do Novo Testamento. Alguns argumentam que a exclusão do Apocalipse de Pedro deveu-se ao seu conteúdo perturbador, enquanto outros defendem que ele contradizia certas doutrinas em desenvolvimento, como a misericórdia divina. O Apocalipse de Pedro, no entanto, não desapareceu completamente. Mesmo fora do cânon, ele continuou sendo lido e copiado, especialmente nos primeiros séculos da era cristã. Ele sobreviveu em fragmentos e traduções, e mais recentemente foi encontrado em manuscritos antigos, como o famoso papiro de Akhmin, no Egito, no século XIX. Esse redescobrimento despertou o interesse dos estudiosos e nos permite hoje acessar essas mensagens quase esquecidas. Por que será que esses textos, mesmo sendo apócrifos, continuaram exercendo influência? E mais do que isso, o que eles podem nos ensinar sobre as crenças das primeiras comunidades cristãs? Na próxima parte, vamos nos aprofundar nos detalhes das visões de Pedro sobre o céu e o inferno, analisando como ele descreve as recompensas e os castigos destinados às almas, de acordo com seus comportamentos na terra. Esses relatos não apenas nos ajudam a entender a mentalidade do autor, mas também revelam como as ideias de punição e recompensa foram fundamentais para a construção da moral cristã. Imagine o que Pedro viu em suas visões, lugares de sofrimento inimaginável para os condenados, mas também cenários de paz e bem-aventurança reservados aos justos. O Apocalipse de Pedro detalha essas visões com uma profundidade que poucas obras conseguiram alcançar. Mas será que essas descrições são apenas metáforas para o bem e o mal, ou foram criadas para controlar o comportamento das pessoas? E mais importante, por que o Apocalipse de Pedro apresenta um inferno tão gráfico e cheio de detalhes? Nas visões de Pedro, o inferno é um lugar onde cada tipo de pecado é punido de forma específica e implacável. Aqueles que mentiram, por exemplo, são forçados a mastigar suas próprias línguas. Os assassinos, por outro lado, são lançados em um poço de fogo fervente. Essas imagens podem nos parecer extremas, mas o que elas realmente nos revelam é a severidade com que a moralidade era encarada pelas primeiras comunidades cristãs. A vida após a morte, para esses cristãos, não era um estado abstrato. Era uma realidade intensa e vívida, onde a justiça divina se manifestava plenamente. Estudiosos sugerem que o Apocalipse de Pedro reflete uma reação às injustiças que as comunidades cristãs sofriam na época. Ao prometer que os ímpios sofreriam no inferno, o texto funcionava como um consolo para os perseguidos e oprimidos. Afinal, em um mundo onde as autoridades raramente eram justas, a ideia de uma punição divina após a morte oferecia um senso de equilíbrio moral. A justiça que não era vista na terra seria imposta no mundo espiritual. Mas seria essa ideia justa ou uma forma de controlar o comportamento humano através do medo? Essa visão específica de céu e inferno é algo que difere bastante do que se encontra em outros textos do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus adverte:
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. No entanto, o Apocalipse de Pedro vai além dessa advertência, oferecendo descrições detalhadas que parecem se alinhar mais com crenças populares sobre o inferno do que com os ensinamentos diretos de Cristo. A obra parece, de fato, influenciada por ideias externas ao cristianismo, talvez até mesmo por tradições pagãs. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto essas descrições foram moldadas por influências culturais e quanto realmente deriva de uma doutrina cristã primitiva? Segundo Elaine Pagels, há uma hipótese de que textos como o Apocalipse de Pedro foram modelados para dar à comunidade cristã uma linguagem visual que solidificasse as consequências da moralidade. Em uma sociedade onde muitos eram analfabetos, as descrições detalhadas do céu e do inferno funcionavam como imagens mentais que marcavam as pessoas profundamente. Para Pagels, o Apocalipse de Pedro utilizava uma estratégia pedagógica, onde o terror e a esperança eram ferramentas para educar e moldar o caráter dos seguidores. Essa visão vai de encontro ao conceito popular de que o inferno seria um lugar literal e físico. Ao invés disso, o Apocalipse de Pedro poderia estar utilizando essa narrativa como uma alegoria moral. Mas e quanto ao céu? O Apocalipse de Pedro não só descreve o sofrimento dos ímpios, mas também revela um paraíso de glória e paz para os justos. As visões de Pedro sobre o céu são quase tão detalhadas quanto as do inferno, com menções a uma terra de luz, onde os fiéis vivem em harmonia e paz. Essa descrição de um paraíso físico sugere que as primeiras comunidades cristãs ansiavam por um lugar de conforto eterno e segurança. Em contraste com a violência do inferno, o céu é pintado como uma recompensa que vale qualquer sacrifício. No entanto, novamente nos deparamos com a questão: até que ponto essas descrições refletem a crença cristã original? E quanto é influência das crenças pagãs de povos vizinhos? A crítica histórica nos mostra que durante os primeiros séculos havia uma rica diversidade de ideias sobre o pós-vida. Alguns cristãos acreditavam que a alma passaria por uma série de purificações, enquanto outros defendiam um julgamento imediato. O Apocalipse de Pedro se alinha com a segunda visão, onde os mortos já são levados para o inferno ou para o céu logo após a morte, em vez de esperar um julgamento final. Isso é algo que difere, por exemplo, do que encontramos em textos como o Evangelho de João, onde Jesus menciona um dia de ressurreição para os que fizeram o bem e para os que fizeram o mal, em João capítulo 5, versículo 29. Essa diferença é significativa, pois revela como o Apocalipse de Pedro abraça uma narrativa de recompensa e punição imediatas, sem deixar margem para uma segunda chance. Você já imaginou o impacto que essas descrições tiveram sobre aqueles que ouviram essas palavras nos primeiros séculos? Muitas das ideias que temos hoje sobre inferno e paraíso são influenciadas por essas visões detalhadas. Não só o Apocalipse de Pedro, mas também outros apócrifos desempenharam um papel crucial na construção do imaginário cristão sobre o pós-vida. Mesmo sendo excluído da Bíblia, o Apocalipse de Pedro teve influência significativa no pensamento medieval e nas representações artísticas do inferno e do céu. Obras de arte, como os famosos afrescos de inferno e paraíso nas igrejas medievais, muitas vezes se inspiraram em textos apócrifos, criando uma estética de medo e esperança que perdurou por séculos. Estudiosos como o teólogo John Dominic Crossan acreditam que essas descrições do pós-vida foram desenvolvidas para reforçar a autoridade moral da Igreja. Em uma época de pouca alfabetização e forte tradição oral, as histórias sobre céu e inferno tinham grande poder de persuasão. Crossan argumenta que,
Ao estabelecer imagens tão vívidas e fixá-las na mente das pessoas, os líderes religiosos podiam manter um controle ético sobre os fiéis, regulando suas ações por meio do medo de punições eternas e da promessa de recompensas celestiais. Será que o Apocalipse de Pedro, então, foi rejeitado justamente por ser um texto tão gráfico e extremo? Ou será que foi uma escolha consciente da Igreja em definir o inferno e o céu de uma maneira mais simbólica e menos aterrorizante? E você, o que acha dessas visões? Será que elas representam uma realidade espiritual ou seriam apenas uma forma de advertência moral? Deixe seu comentário. Queremos saber como você interpreta essas visões tão intensas. No próximo segmento, vamos explorar como o Apocalipse de Pedro reflete as tensões teológicas da época e como ele influenciou, ainda que de forma indireta, a construção da doutrina cristã sobre o juízo final e o perdão. Pense na complexidade das tensões teológicas dos primeiros séculos. O cristianismo ainda estava se estruturando e as ideias sobre julgamento e salvação estavam longe de serem unificadas. Nesse contexto, o Apocalipse de Pedro surge como um texto que oferece não apenas uma visão do destino das almas, mas uma narrativa que reflete o desejo de ordem e justiça divina. A análise histórica mostra que as descrições de céu e inferno serviam tanto para inspirar quanto para impor limites morais. Mas como isso foi recebido pelas autoridades eclesiásticas e como essas ideias moldaram a doutrina cristã nos séculos seguintes? Embora o Apocalipse de Pedro não tenha sido incluído no Novo Testamento, sua influência é visível em textos posteriores e nas tradições da Igreja. Esse apócrifo ajudou a solidificar a ideia de um julgamento final, reforçando a crença de que todos os indivíduos serão recompensados ou punidos de acordo com suas ações. Esse conceito está presente em passagens, como em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, onde Jesus fala da separação entre ovelhas e bodes, ou justos e ímpios, no final dos tempos. No entanto, o Apocalipse de Pedro apresenta essa visão de forma mais intensa e detalhada, acrescentando nuances que deixaram uma marca duradoura na cultura cristã. Os teólogos críticos apontam que a exclusão do Apocalipse de Pedro do cânon oficial pode ter ocorrido porque suas descrições de punição eterna eram consideradas extremas demais para serem aceitas como doutrina oficial. Segundo o teólogo Bart Ehrman, os primeiros líderes cristãos podem ter percebido o perigo de um texto que associava tão fortemente a salvação à punição implacável dos pecadores. Isso poderia levar a um entendimento distorcido da mensagem de amor e misericórdia de Jesus, que é enfatizada nos evangelhos canônicos. Essa visão de um inferno punitivo poderia, na opinião de alguns teólogos, provocar mais medo do que verdadeira fé, tornando o Apocalipse de Pedro uma escolha arriscada para o cânon. Entretanto, é possível que o Apocalipse de Pedro tenha sido mais influente do que pensamos. Suas descrições detalhadas de inferno e paraíso ecoam na Divina Comédia de Dante Alighieri, séculos depois, quando Dante descreve com precisão cada nível de punição e recompensa em seu épico sobre o pós-vida. Mesmo que Dante não tenha seguido o Apocalipse de Pedro diretamente, os estudiosos reconhecem que obras apócrifas como essa ajudaram a moldar a ideia popular de um inferno com sofrimentos específicos para cada pecado. Dessa forma, o Apocalipse de Pedro pode não estar presente na Bíblia, mas suas imagens de céu e inferno influenciaram profundamente o imaginário cristão e a arte ocidental. Em muitos aspectos, o Apocalipse de Pedro reflete não apenas uma visão religiosa, mas uma tentativa de responder à dor e ao sofrimento da vida. Em um mundo onde a justiça nem sempre era feita, imaginar uma ordem moral definitiva era uma forma de esperança. Afinal, quantas vezes nos perguntamos onde está a justiça?
Para as primeiras comunidades cristãs, saber que Deus puniria os maus e recompensaria os bons era uma maneira de suportar as provações e encontrar conforto. Mas será que essa visão se sustenta diante de uma análise crítica? Na perspectiva de estudiosos modernos, como o teólogo John Dominic Crossan, esses textos apócrifos mostram que as primeiras comunidades estavam mais preocupadas em interpretar as ações humanas do que em construir uma doutrina formal de céu e inferno. Para Crossan, o Apocalipse de Pedro pode ter sido escrito para servir como um espelho moral, onde cada um veria refletido o seu próprio destino, dependendo de suas ações. Ele sugere que o texto não deveria ser visto como uma descrição literal do pós-vida, mas sim como uma narrativa moral que encoraja as pessoas a refletirem sobre suas escolhas. Essa interpretação abre caminho para uma nova leitura do Apocalipse de Pedro, não como um relato de punição, mas como uma alegoria que desafia cada um a pensar em suas ações. Se nos aprofundarmos um pouco mais, vemos que o Apocalipse de Pedro traz questões que ultrapassam a simples ideia de punição e recompensa. Há passagens no texto que indicam uma visão de misericórdia divina, sugerindo que, apesar da severidade das punições, Deus ainda oferece esperança de redenção para alguns pecadores. Essas referências à redenção são breves, mas são notáveis, pois sugerem que o autor do Apocalipse de Pedro talvez acreditasse que o castigo não seria eterno para todos. Isso levanta uma questão crucial. Se o inferno é apenas temporário para alguns, qual seria o propósito de uma punição infinita para outros? Seria possível que o autor estivesse explorando uma ideia de misericórdia que só viria a se desenvolver plenamente nos séculos seguintes? Em textos como o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, onde Jesus diz: "Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso", vemos uma linha de pensamento que coloca a misericórdia divina como um pilar central da doutrina cristã. Isso contrasta com a visão severa do Apocalipse de Pedro e nos convida a questionar: qual é o equilíbrio entre justiça e misericórdia? Seria a punição eterna realmente compatível com um Deus amoroso? Essas perguntas não só desafiam a ideia de um inferno eterno, mas também questionam a interpretação dos primeiros cristãos sobre o julgamento divino. Então, o que você acha? Acredita que essas descrições de céu e inferno são alegóricas ou reais? O conceito de um Deus que permite um castigo eterno é algo que faz sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber como cada um de vocês interpreta essas questões. Afinal, a história do cristianismo e a formação do pensamento cristão são construídas por várias interpretações, e a sua visão também contribui para essa história. Na última parte, vamos abordar como o Apocalipse de Pedro e outros textos apócrifos refletem a diversidade de pensamentos dos primeiros cristãos e como essas ideias perduram até hoje, mesmo fora do cânon oficial. Vamos discutir também o impacto desses textos na visão moderna sobre o julgamento final e as implicações para a fé e a moralidade. Agora, chegamos ao momento de refletir sobre o impacto duradouro do Apocalipse de Pedro e outros textos apócrifos. Embora esses textos tenham sido excluídos da Bíblia, suas ideias continuam a ecoar, influenciando conceitos modernos de moralidade, justiça e espiritualidade. O que nos atrai no Apocalipse de Pedro e em tantos outros textos antigos é a ousadia de suas descrições e a profundidade de suas mensagens. Afinal, essas narrativas desafiam a visão tradicional e nos obrigam a pensar sobre a natureza de Deus, o sentido da justiça divina e o valor das nossas ações. Para muitos estudiosos, esses textos apócrifos refletem a diversidade do pensamento cristão primitivo, um período em que as ideias estavam em formação e ainda não haviam sido uniformizadas pela Igreja.
O teólogo Hans Jonas, por exemplo, aponta que esses textos oferecem uma janela para um cristianismo que questionava, que debatia e que, acima de tudo, buscava entender o mistério divino de diferentes maneiras. Jonas sugere que o Apocalipse de Pedro e outros textos apócrifos servem para nos lembrar de que, em sua essência, a fé cristã não é apenas uma lista de dogmas, mas uma busca constante por compreensão. Se pensarmos bem, essa busca se reflete em nós hoje. Quantos de nós ainda nos perguntamos sobre a vida após a morte? Quantos de nós não ficam intrigados com as questões de céu e inferno, julgamento e redenção? Esses textos antigos nos oferecem não apenas respostas, mas também perguntas que nos levam a refletir profundamente. Seriam essas visões de inferno e paraíso apenas representações simbólicas de nossas ações e escolhas? Ou há uma realidade espiritual que transcende nossa compreensão? O Apocalipse de Pedro traz essa dualidade. Ao mesmo tempo em que oferece uma narrativa aterradora de punições, também abre uma possibilidade de redenção e misericórdia. Em uma passagem pouco conhecida, o Apocalipse de Pedro sugere que, no fim dos tempos, Deus oferecerá uma última chance de redenção para alguns dos condenados. Essa ideia é particularmente intrigante, pois sugere uma visão mais compassiva e menos definitiva do julgamento. Será que essa visão representa uma tentativa de harmonizar a justiça com o amor divino? Ou estaria o autor oferecendo uma esperança final para aqueles que buscavam uma resposta ao sofrimento humano? Essas reflexões sobre justiça e misericórdia continuam a inspirar o debate teológico até os dias de hoje. Para alguns, a ideia de um inferno eterno é incompatível com o conceito de um Deus amoroso. Outros acreditam que a punição é necessária para que a justiça seja completa. Mas, independente da interpretação, o Apocalipse de Pedro desafia cada um de nós a pensar sobre o significado de nossas escolhas e o destino que nos aguarda. Para estudiosos como Karen King, o valor desses textos apócrifos está em sua capacidade de estimular o questionamento e o diálogo. King afirma que obras como o Apocalipse de Pedro representam um cristianismo alternativo, que nos lembra que a fé nunca foi um conceito fechado, mas uma jornada de constante reflexão e adaptação. Ela observa que, ao ler esses textos, podemos aprender não apenas sobre o passado, mas também sobre como nossa visão de mundo continua a ser moldada por essas antigas questões sobre vida, morte e moralidade. E agora, vamos trazer essa reflexão para o presente. Imagine o impacto de entender que as visões do Apocalipse de Pedro, embora antigas, ainda se conectam com nossa busca moderna por justiça e moralidade. Em um mundo marcado por tanta desigualdade, a ideia de que haverá um julgamento final, um momento de justiça divina, ainda exerce uma grande influência sobre nós. Mesmo que não vejamos punições específicas para cada pecado, como descrito no texto, o conceito de um equilíbrio final, onde o bem e o mal serão pesados, nos traz um certo conforto e nos inspira a buscar uma vida ética. Ao mesmo tempo, há aqueles que argumentam que as descrições de inferno e céu, tão vívidas no Apocalipse de Pedro, poderiam ser vistas como alegorias de nossa própria consciência. Talvez o inferno seja um estado mental, um reflexo da culpa e da angústia que sentimos quando agimos contra nossos próprios princípios. E da mesma forma, o céu poderia ser interpretado como a paz interior que alcançamos ao viver de acordo com valores elevados. Essa interpretação traz uma perspectiva mais psicológica e menos literal do Apocalipse de Pedro, mostrando que o texto pode ter múltiplas camadas de significado. No fim das contas, a importância do Apocalipse de Pedro talvez esteja menos em definir uma doutrina específica e mais em nos lembrar da profundidade das questões que ele aborda.
Ele nos desafia a pensar sobre nossa responsabilidade moral e sobre o que realmente significa viver uma vida justa. As descrições intensas de céu e inferno servem para nos despertar, para nos fazer refletir sobre a natureza de nossas escolhas e sobre o impacto que elas têm, não apenas no mundo ao nosso redor, mas também em nossa própria alma. Então, o que você acha? Essas visões do Apocalipse de Pedro o inspiram a buscar uma vida mais consciente e ética? Ou você vê essas descrições como meras construções simbólicas de uma época antiga? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Queremos saber o que você pensa sobre essas questões tão profundas e atemporais. Se você chegou até aqui, parabéns por embarcar conosco nessa jornada pelo Apocalipse de Pedro. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos que exploram a história e a crítica bíblica com profundidade. E se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilhe com quem você acha que também se interessaria e explore outros vídeos recomendados que estão aparecendo na tela. Assim como o Apocalipse de Pedro nos inspira a refletir, há muito mais conteúdo para continuar essa jornada de descoberta e análise crítica.